nosso cuidado precisa ser espiritual, mas também mental, cuidar dos nossos pensamentos, cuidar das nossas ações e assim nós também seremos muito mais felizes. E quando nós falamos de cuidado, quase sempre nós direcionamos a palavra e o seu significado a outro sentido. Nós deixamos de pensar na gente para a gente atender as necessidades dos outros em primeiro lugar. Muitas vezes a gente pensa mais no outro, no bem-estar do outro e muitas vezes esquecemos do nosso bem-estar. Parar e pensar no que pode nos fazer bem. E para que nós possamos entender por que isso acontece, como nós podemos mudar isso, pensar no que nós podemos fazer de bom e de bem para nós, a gente está recebendo hoje aqui a psicóloga Rafaela Martins. Bem-vinda, Rafaela, bom dia. Obrigada, bom dia, Camila. Para a gente começar o nosso bate-papo aqui falando um pouco sobre cuidar da gente, pensar no nosso bem-estar, por que muitas vezes nós pensamos muito mais no outro, colocamos o outro em primeiro lugar e esquecemos naquilo que vai nos fazer bem, que nos vai deixar tranquilos? Sim, assim, na maioria das vezes a gente prioriza tudo, todos, e a gente não se prioriza, né? E eu sempre falo que quando a gente não está bem, nada ao nosso redor vai bem. Né? E é muito comum hoje a gente ver pessoas sobrecarregadas, mulheres principalmente, né? Aproveitando março aqui, né? O mês da mulher ainda, né? Para fecharmos esse mês, como que é comum a gente ver mulheres, mães e pessoas no geral sobrecarregadas por esquecer mesmo, muitas das vezes, de se priorizar, de se deixar, acaba se deixando de lado, né? E às vezes a gente vive uma cultura, né, que quando a pessoa se prioriza, ela é olhada como, às vezes, como uma atitude egoísta. E não é nada disso. A gente precisa estar bem para que a gente possa fazer o bem, entregar o bem. A gente não consegue ajudar o outro se a gente não se ajuda antes, Sim. né? A gente não consegue fazer o bem se nós não estamos bem. Com certeza. Quais são as atitudes no dia a dia, pequenas, ou as reflexões que nós podemos fazer que nos ajudam a pensar em nós? Olha, será que eu estou bem? A gente viu agora há pouco uma mensagem falando sobre ansiedade. Isso muitas vezes é gerado porque a gente quer agradar o outro, quer fazer para o outro, né? Então, quais as ações no dia a dia que a gente pode ter? Eu acredito que a gente precisa olhar para nós mesmos, né? Eu sempre falo sobre fazer as pazes com a nossa história, né? Como você falou no início, assim, às vezes a gente cuida tanto do outro, né? E a gente esquece de cuidar da gente mesmo, né? E quem cuida precisa ser cuidado. Mas às vezes a gente espera que esse cuidado venha de alguém, né? Do marido, do pai, da mãe, do filho, de alguém. E aí não vem. Gera frustração, a gente fica triste, desanimado, às vezes com raiva, às vezes ansioso, só gera sentimentos ruins, né? Quando de repente nem nós mesmos estamos escolhendo cuidar de nós e a gente espera que o outro faça isso e aí não vem, a gente se frustra. Então a gente precisa se escolher, sabe? Conseguir racionalizar o que é o meu autocuidado. Às vezes é meia hora de sono a mais. Às vezes é um banho tranquilo, às vezes é uma ida no salão, às vezes é o tempo da terapia, é ir no supermercado sem os filhos juntos. Fazer um exercício físico, não é isso? Atividade física, com certeza. Às vezes uma simples caminhada, né? Eu não consigo ir na academia 1 hora, mas você consegue às vezes 20 minutos, 30 minutos fazer uma caminhada. Eu sempre falo para meus pacientes, né? Vai ver o verde, vai respirar um ar diferente, que você já volta com uma outra visão, às vezes, daquela mesma situação que está roubando a sua paz. E o autocuidado é você ter um tempo a mais para você. Então, Sim. Acordou, tem ali os seus 30 minutos com Deus, faça o seu café, faça a sua oração, a sua meditação sozinho. Isso também é autocuidado, Sim. né? Você cuidar do seu interior, porque a gente só vai dar aquilo que a gente tem dentro do nosso coração. Então, a gente ajudar o próximo, a gente precisa se ajudar, não é mesmo? Até esses 30 minutos sozinho, você com Deus também ajuda, né? Eu falo, né, gente, que tem filho, que tem criança pequena em casa, eu falo, acorda antes, né? Para às vezes você conseguir tomar um café com tranquilidade, calma, né? Com tranquilidade, em silêncio principalmente, né? Então, assim, cada um precisa olhar para dentro de si, né? Com mais amor, com mais afeto, com mais carinho, se olhar realmente assim, o que é o meu autocuidado? O que me faz bem? Às vezes é um fazer a unha, às vezes é um visitar uma amiga, visitar a mãe, alguém da família, né? Ter realmente, assim, é muito pessoal de cada um. Só a gente pode fazer isso pela gente mesmo, né? E muitas pessoas têm dificuldades em dizer não ao outro. Então, eu me dou completamente,
me esgoto e tenho dificuldades em falar não. Sim. Isso também requer atenção? Muita. E a gente sempre espera reciprocidade, né, em qualquer tipo de relação. Mas, às vezes, não vem na medida que a gente esperava. E aí, às vezes, a gente não consegue verbalizar isso. Às vezes, a gente tem pessoas que têm atitudes grosseiras ou que têm crise de choro, crise de ansiedade, vai desencadeando outras coisas, né? Então, assim, a gente precisa aprender a falar o não, sabe? A gente precisa normalizar o não. Eu sempre falo aos meus pacientes, se você não quer, diga não e tá tudo bem. Às vezes a pessoa fica pensando assim, ah não, eu vou arrumar uma desculpa para não ir, para não fazer. Aí às vezes inventa uma dor, inventa um evento. Conta uma mentira, Conta né? uma mentira, como você estava falando no início, Exato. eu estava assistindo. Mas assim, é tão simples falar assim, ó, eu não vou, ponto. Eu não quero. Aí se a pessoa perguntar por quê? Eu não quero, não vai dar. Mas assim, sabe, se limite, porque esse ter que ficar criando uma explicação consome a energia da gente de uma maneira muito forte. E aí, às vezes, a pessoa cria toda uma história que não precisava. É só a gente conseguir falar, eu não vou. Pronto, E o não, ele quero. faz parte até do nosso amadurecimento. Quando nós falamos Sim. não quero, não vou, não preciso, nós estamos impondo limites e isso vai fazer bem pra gente também, Sim, né? esse não, ele precisa ser internalizado dentro da infância, né? Como é difícil a gente dizer não para a criança, como é difícil a criança aceitar o não, né? E tem, às vezes, crianças que não tiveram esse não na infância, que aí se tornam adolescentes, adultos que não sabem lidar quando são contrariados, quando recebem o não. E a vida está todo o tempo, às vezes, nos dizendo não. Isso mesmo. Né? E a gente precisa conseguir lidar com isso com mais resiliência. Rafa, nós fomos às ruas para conversar com as pessoas, para saber o que elas têm feito de bom para elas mesmas, nessa linha do autocuidado e de saber cuidar de si, do seu interior, para depois poder ajudar o próximo. Vamos ver. A coisa mais legal que eu tenho feito para mim e para minha família hoje em dia é estar sempre junto com os netos, procurando visitar os familiares mais próximos e até os mais longes e cuidar da família dos netos. Isso é importante para mim. Para mim, o que eu tenho feito de legal é colaborar com as pessoas, né? Porque eu tenho a oficina do amor e isso me traz assim muita alegria. E eu reuni minhas amigas, né? Nós somos um grupo de 15 senhoras acima de 60 anos, né? E a gente faz trabalhos, né? E aí a gente distribui o nosso artesanato, a gente faz sempre show de prêmios e aí a gente ajuda as pessoas que necessitam, né? Então, para mim, o meu bem maior para mim é colaborar com as pessoas. É isso aí. Eu acredito que falando de fé, eu buscar a Deus acima de tudo, assim, mesmo nos momentos difíceis e nos momentos bons. E quando as coisas não dão certo, além de rezar, eu procuro ter um apoio psicológico. No caso, eu faço terapia. São cuidados diários que vão nos tornando uma pessoa melhor, que nos ama mais. A gente amar a gente mesmo é muito bom porque a gente consegue retribuir esse amor ao próximo. Rafa, queria agradecer muito a sua gentileza de vir aqui hoje de manhã conversar sobre esse assunto tão importante do autocuidado. Foi um prazer. Obrigada, volte mais vezes. Obrigada.